estudante! Que bom reencontrá-lo na nossa terceira aula do minicurso Gestão do Tempo e Organização da Vida de Estudos no Ensino Superior. Nosso tema de hoje é Estudar é importante e não urgente. Título meio engraçado, né? Mas daqui a pouquinho, ao longo desse nosso encontro, você já vai entender muito bem por que eu coloquei essa frase. Estudar é importante e não urgente. Mas antes de iniciar, vamos recapitular um pouquinho onde que a gente estava? Na aula 1, nós iniciamos a agenda, as atividades fixas, flexíveis e os horários de estudo. Na aula 2, a gente trabalhou aqueles conceitos novos, lembra? Compromisso diferente de tarefa. E você tinha me dito que você decidiu que seu estudo daqui para frente seria um compromisso. Tá lembrado? Tá valendo? Tá conseguindo viver assim? Tinha separado esse nosso horário na sua agenda? Ok. E agora, na aula 3, nós vamos ampliar os nossos conhecimentos. Eu vou te trazer algumas informações para que você possa ter mais recursos para melhorar a organização dos seus estudos e da agenda. Com os conhecimentos novos que a gente vai estudar agora, você vai conseguir, então, mais parâmetros. Porque você está vendo que elaborar a agenda não é uma coisa tão simples assim. A gente precisa ter algumas reflexões para poder fazer isso de uma maneira bastante adequada. O que nós vamos trabalhar, então, nessa aula é uma nova ferramenta. É uma ferramenta que existe e é muito interessante, conhecida e testada por gente de diferentes áreas, não só na área de estudo. Todo mundo precisa cuidar da gestão do tempo, no seu trabalho, em qualquer tipo de atividade que ele faça. Será que você já ouviu falar dessa ferramenta? Ela é chamada Matriz de Eisenhower. É isso que a gente vai trabalhar agora nessa aula e fique tranquilo. Devagarinho eu vou explicando, a gente vai acompanhando junto, você vai entender e você vai ver que diferença faz poder pensar nos seus compromissos ou nas suas tarefas com os conceitos da matriz de Eisenhower. Essa matriz, como eu disse, ela é utilizada em muitas áreas, mas aqui hoje a gente vai focar só na questão do estudo, ok? Lá no livro digital, eu apresentei também uma pequena biografia de quem foi o Eisenhower. Foi uma pessoa, essa pessoa que criou essa ferramenta. E é muito legal que você possa olhar lá no livro. Está lá naquela área do Conecte-se. Vale muito a pena você fazer essa leitura completa, você vai gostar. E como todo estudante, a gente precisa ampliar a nossa cultura. Você vai estar usando uma ferramenta, talvez você vá daqui a pouco ensinando outras pessoas sobre a matriz de Eisenhower, e alguém pode te perguntar, e quem foi essa pessoa? E aí você já vai poder ter condições de saber, tá? Vale a pena, dá uma olhadinha lá na biografia dele. A ideia de matriz de Eisenhower é a gente dividir as nossas atividades, então, sejam elas os compromissos ou sejam elas as tarefas, em escalas de prioridade, envolvendo a noção de alguns conceitos, o conceito importante e o conceito urgente. E também a gente vai, para separar então essas ideias, a gente vai trabalhar com quadrantes, o importante e não importante, urgente e não urgente. Veja aí a imagem que está aparecendo na sua tela. Você está vendo? Ali estão os 4 quadrantes que se cruzam. Então, forma importante, urgente, importante, não urgente. Viu? E vice-versa, né? Percebe também que nessa imagem a gente trabalha com cores diferentes, que te ajudam também a daqui a pouco você já tá automático, ver a cor, saber em que quadrante que você está. Então vamos pensar nessa organização para a gente começar a discutir. Para a gente nos acompanhar nesse exercício e nos dando alguns exemplos, de novo, a nossa estudante virtual vai participar com a gente desta aula. Ela vai mostrar para nós como ela já montou uma primeira ideia da matriz de Eisenhower. Dá uma olhadinha lá, porque isso vai ser muito bacana para você ter um primeiro exemplo para começar a pensar. Lá no nosso livro tem as informações que ela traz e os exemplos dela, tá? Dê uma olhada na lista de atividades que tem lá.
e vamos refletir juntos, passo a passo, sobre o que é importante e o que é ser urgente. Atividade 1. Participar do fórum de discussão do trabalho do próximo mês. 2. Acompanhar as aulas 5, 6, 7, 8 desta semana. Assistir, fazer anotações, estudar. 3. Fazer o trabalho da universidade para daqui 2 dias. Veja lá, no primeiro ela tem uma coisa para um próximo mês, no segundo ela tem coisas para fazer agora, no terceiro ela tem coisas para daqui 2 dias. No quarto item, agendar consulta médica para o filho febril. Ela tem que fazer isso, não é atividade de estudo, mas é uma coisa que ela tem que se organizar. Como no 5, desmarcar o dentista de amanhã à tarde. No 6, chamar o técnico do computador. Semanas que o computador vinha apresentando problema e agora pifou de vez, não liga de jeito nenhum. 7, ir à aula de língua russa. Ela tem essa atividade para fazer, mas ela me confidenciou que ela não tem se identificado muito com o professor e nem com o idioma. Mas está lá ainda como uma atividade que ela tem que fazer. Será que é importante, urgente essa atividade? É para a gente pensar. E no 8 tem comparecer à reunião do condomínio e apresentar a ideia da família sobre soluções para os problemas que estão acontecendo no condomínio dela. Eu trouxe tudo isso para que a gente possa trabalhar com exemplos e te ajude melhor a pensar e se planejar. Mas antes de discutirmos os novos conceitos, urgente, não urgente, importante, não importante, você observou que nessa lista da nossa estudante virtual estavam tudo misturado os compromissos e as tarefas que ela tinha? É sempre bom continuar exercitando o que a gente já estudou, não é mesmo? Como o estudo é um compromisso, vamos refletir agora apenas nos compromissos da lista da estudante virtual. Tá? Vamos um passo por vez. Se a gente for refazer as anotações dela, a gente vai tirar algumas informações, que na verdade eram tarefas, e não vamos trabalhar com elas agora. Vamos focar então só com os compromissos. A gente vai ver, e você pode acompanhar tudo isso lá no seu livro digital, que apenas os itens 1, 2, 3, 7 e 8 são compromissos. Participar do fórum de discussão, acompanhar as aulas, fazer o trabalho para daqui 2 dias, ir à aula de língua russa e comparecer à reunião. São compromissos porque tem hora marcada, precisam acontecer. Como o nosso minicurso é teórico e prático, é muito importante que você se exercite para ver se você está entendendo o que a gente está conversando. Então vamos lá, você deve ir lá no AVA, no Ambiente Virtual de Aprendizagem, e abrir o arquivo da aula 2 sobre os compromissos que você tem para amanhã. Lembra que na aula passada você escreveu os compromissos que você tinha para amanhã? Agora eu preciso que você refaça esse exercício, completando os compromissos que você tem para essa semana. Preencha e envie para nós. Lembre sempre que enviar é muito importante para validar suas horas complementares. Vou esperar você fazer isso. Entendemos que uma atividade é importante quando ela é imprescindível que seja realizada por você. Tanto por você necessitar dela, quanto porque ela contribui com você. Quando uma atividade é urgente. Urgente é quando ela tem um curto prazo para sua conclusão, ou até mesmo se ela já está atrasada. E quais são as não urgentes, no caso? As atividades não urgentes são aquelas de longo prazo para sua conclusão. Eu tenho um trabalho para daqui 1 mês, ou tenho um trabalho que eu vou ter que entregar no fim do semestre. Também as não urgentes são aquelas que estão em dias por serem constantes e você realizá-las constantemente fazendo a manutenção. Então elas nunca se tornam urgentes, elas estão em dia, elas estão ok. E como elas são constantes, elas são sempre curtas, porque as coisas não sobrepor umas às outras. Vamos analisar juntos o primeiro compromisso da nossa estudante virtual, participar do fórum de discussão do trabalho no próximo mês. Veja bem, ele é importante, somente ela pode realizá-lo para ter o que oferecer.
porque ela precisa aprender com esse material. E ele é não urgente, pois sua conclusão não é imediata ou de curto prazo. Tem 1 mês para o seu término. Então, esse compromisso dela é importante e não urgente. Quando for assim, a gente perceber que a nossa atividade, o nosso compromisso está nesse quadrante importante e não urgente, a gente pode programar. Agora é importante que você leia lá no livro digital análise de todos os compromissos da estudante virtual. Lá eu deixei bem explicadinho. Você vai poder ver cada exemplo e vai ver que cada um vai para um quadrante. Estude lá, reflita e ainda tente analisar da mesma maneira os compromissos que você tem para essa semana que você escreveu. Como que você faria, em que quadrante você poria cada um? Com a análise de cada um, você aprenderá a diferenciar as atividades. E assim vai ficar bem mais fácil para você acompanhar a situação. Vem aqui comigo e vamos dar uma olhada neste quadrinho que eu preparei para você. Então, à medida que você separar os seus compromissos nos quadrantes, você vai ver que determinados compromissos, como os compromissos importantes e não urgentes, a ação que você precisa ter é programar. Aqueles compromissos que são importantes e urgentes, você vai ter que ter a ação de faça agora. Os compromissos que não são importantes e não são urgentes, você pode eliminar. E o quarto quadrante são aquelas ações que você vai poder delegar. Quando você estiver bem treinado para poder refletir nos seus compromissos dessa forma, usando a matriz de Eisenhower, você vai ver como você vai dar uma boa limpada na sua agenda e poder organizar de forma bem mais adequada. É incrível como tem muita coisa que a gente pode na nossa rotina eliminar e outras que a gente pode delegar, contar com a ajuda de parceiros, familiares, colegas. É muito importante a gente conhecer isso e trabalhar desta forma. Então, acredito que agora está na hora de você exercitar um pouco tudo que nós vimos nessa aula. Lembre-se de consultar sempre o livro, porque ele vai poder ir tirando dúvidas e os exemplos da nossa estudante virtual vão te ajudar muito desta forma. Então agora é sua vez de distribuir os seus compromissos. Pense apenas nos compromissos, vá lá no livro digital e preencha e envie. A matriz de Eisenhower traz ainda outros ensinamentos e reflexões muito interessantes. Eu vou apresentar para vocês algumas outras constatações que são observadas por quem utiliza. Além de poder te ajudar a planejar, veja bem mais essa questão. Quando você tem a maioria das suas atividades, sejam elas compromissos e tarefas, no quadrante importante e urgente, normalmente isso causa muita fadiga para nós, gera estresse, cansaço e desespero. Então este é um quadrante que você precisa ocupar excepcionalmente. O grosso da sua agenda não pode ficar nele. Quando você consegue ir para o importante e não urgente, você deve ocupá-lo mais predominantemente, porque o que você vai sentir é realização. Ele vai gerar sucesso, sentimento de sucesso, de felicidade e de responsabilidade. Então, gostaria que você pensasse em tudo isso que nós conversamos e utilize e exercite a matriz de Eisenhower. Esse é um passo muito importante para a gente poder, na próxima aula, trabalharmos melhor ainda na sua agenda. E vamos encerrando a aula de hoje. E eu desejo que seu estudo seja sempre um compromisso consigo mesmo, sempre muito importante para o seu desenvolvimento e planejado com uma prática constante para que ele seja sempre não urgente. Continue exercitando e eu espero você na próxima aula. Na próxima aula iremos fazer os últimos ajustes para a largada, ok? Até mais e bom trabalho!